Muito bem, gente. Bom dia a todos. Nós voltamos hoje com a continuidade, né, das nossas aulas online. Iniciamos hoje a apostila 2, né, do segundo bimestre. Então, temos aí a nossa primeira aula da apostila 2, que é o capítulo 7, que fala um pouquinho sobre óptica, né, que é nada mais, nada menos do que hoje representado aqui para nós dentro da óptica as fontes de luz, ok, gente? Então, vamos trabalhar um pouquinho aí a noção dos tipos de fontes, toda aquela classificação, né? Meios de propagação, enfim, toda essa parte, então, vai ser o nosso tema da aula de hoje, ok, gente? Bom, dando continuidade ainda, então, dentro da óptica, nós temos aí o raio de luz, tá, gente? Então, o raio de luz, ele pode ser representado geometricamente, né? Geometricamente, ele pode ser representado por uma linha, né? No qual tem uma origem, certo? E um certo sentido. Então, eu tenho aqui uma origem e aqui tem o meu raio com um certo sentido. Então, isso aqui é uma representação geométrica do raio de luz, né? Certo? Para a gente ter noção do que seria um raio de luz. E os vários raios de luz juntos, né, vários raios de luz, vão formar o que nós chamamos de, então um conjunto de raios de luz vão formar o que nós chamamos de pincel, tá, gente? Então, pincel de luz, os pincéis de luz eles podem ser classificados em 3 grupos, sendo eles o primeiro, pincel convergente, né? Então, o que vem a ser convergente? O pincel convergente é quando você tem vários raios partindo de lugares diferentes, certo? E sofrem aí o que nós chamamos de convergências. Então, eles convergem para um mesmo ponto. Então, conforme estão vendo aqui no desenho, né? Temos raios vindos de vários pontos e eles convergem aqui para um mesmo ponto. Então, aqui está a representação de um pincel convergente. O segundo grupo são os pincéis divergentes, né? Se você tem divergência com alguém, você não anda com esse alguém, você se separa dele. Então, um exemplo aqui, também ocorre isso com os raios de luz, né? Então, você tem aqui uma fonte, e dessa fonte aqui divergem vários raios de luz, ok? Então, eles têm um ponto de partida, e aí, conforme eles vão se afastando, eles sofrem uma divergência, vão se afastando um do outro. E o terceiro e último é o pincel paralelo, né? Certo? Também chamado de pincel cilíndrico, ok? Paralelo ou cilíndrico, tá? Todos os raios de luz do conjunto são paralelos entre si, né? Um exemplo muito típico disso aqui é a luz do laser, né, gente? Então, eles partem vários raios e eles vão se propagando paralelamente. Então, a classificação dos pincéis são essas: convergente, divergente e cilíndrica, né, que aqui representou por paralelo. Ok? Muito bem. Então, observe que nós já temos aí essa classificação dos pincéis. Vamos também dar sequência agora ao nosso próximo slide, onde vai falar um pouquinho sobre as fontes de luz. Nós podemos classificar as fontes em 2 grupos, tá? Elas são classificadas em fontes primárias ou fontes secundárias. O que são fontes primárias? São fontes que produzem a luz, né? Também chamados de corpos luminosos. Exemplo disso, né, que nós temos muito visível no nosso dia a dia, o Sol, as outras estrelas, porque o Sol também é uma estrela, né? A chama de uma vela, né? Uma lâmpada acesa e também a resistência de uma churrasqueira elétrica ligada. Então, são vários exemplos de fontes primárias que são fontes que produzem a própria luz, né? Um exemplo, uma fogueira também acesa, né? Também um exemplo de uma fonte primária. Já as fontes secundárias são corpos que apenas refletem luz. Então, observa que na primária elas produzem e na secundária elas apenas refletem a luz. Ok? Exemplos de fontes secundárias. A Lua, né, gente? A Lua, ela na verdade, ela não produz a luz, ela apenas reflete a luz do
Sol, né? Nós, seres humanos, tá? Somos também uma fonte secundária, nós refletimos luz, porque se a gente não refletisse luz, o nosso colega não conseguia nos enxergar. E todos os vegetais em si, né, gente? Ok? Todos os vegetais em si são também fontes secundárias de luz. Então, em outras palavras, tudo que é visível, que não faz parte lá da fonte primária, mas que tudo que é visível, que reflete luz, está dentro do grupo das fontes secundárias. Muito bem. Além da classificação relacionada à forma, quanto a luz emerge dos corpos, as fontes de luz também podem ser classificadas em dois grupos quanto ao tamanho da sua fonte. Ela pode ser uma fonte puntiforme ou extensa. Tá? Então, além dessa classificação que a gente viu aqui, dependendo do tamanho da fonte, né, ela pode ser não só da fonte, mas também do objeto que se encontra próximo a ela pode ser classificada em puntiformes ou extensas, ok? Muito bem. Dando sequência, então, observando aqui, nós temos o que é uma fonte puntiforme, né? Fonte puntiforme são aquelas que têm dimensão desprezíveis, ou seja, são muito pequenas em relação ao observador. Um exemplo disso, quando você olha para o céu à noite, né, nós temos aí as estrelas, né, o pincel, o pixel, né, o pixel que é uma pequena porçãozinha da tela da nossa televisão e uma lanterna acesa a vários quilômetros de distância, são alguns exemplos de fontes puntiformes, tá, gente? Então, uma estrela, o pixel de uma TV, que são aqueles pequenos filamentozinhos que emitem luz, né? E uma lanterna acesa a vários quilômetros são exemplos de fonte puntiforme. Uma coisa que eu gostaria de observar bem, é que vocês observassem aqui, que na fonte puntiforme, o pontual, que é a mesma coisa, tá? Observa que a luz sai de um determinado ponto, passa pelo objeto, e lá atrás nós temos aí o que nós chamamos de anteparo, uma parede. Observa que aqui apenas vai formar uma região que tem luz, né, luz, e aqui forma a segunda região aqui que é sombra, ok? Sombra. E ainda nós temos aqui de novo a parte que forma luz, ok? Diferentemente, ocorre nas fontes extensas, tá, gente? São fontes de luz cujo tamanho não pode ser desconsiderado. Então, o tamanho ele leva-se em consideração, pois suas dimensões são compatíveis às do cenário que o iluminado. Desculpa, ao cenário que é iluminado. Sendo assim, temos a forma de sombra e penumbra. Então, uma novidade aqui, ó, surge o que nós chamamos de penumbra. Tá? Um exemplo disso é o Sol e a Lua. Então, observa aqui, a fonte extensa, nós pegamos para descobrir onde forma a sombra e a penumbra. Nós pegamos um raio da parte superior, tangenciando aqui, pode ser aqui uma esfera, né? Na parte inferior, tangenciando a parte inferior, e sendo desse mesmo ponto, tangenciando na parte superior. Aí nós pegamos a parte do outro ponto aqui, ó, tá? Da extremidade da nossa fonte extensa, esse raio de luz vai tangenciar a parte superior do nosso objeto e vai tangenciar a parte inferior. Essa região que ficou aqui no meio é chamado de penumbra, e essa outra região aqui também de penumbra. Enquanto apenas essa pequena região aqui é o que nós chamamos de sombra. E aqui a gente continua tendo uma região de luz e outra região de luz. Então veja a diferença. Se a fonte for pontual ou puntiforme, só temos a formação da sombra. Quando a fonte for extensa, além da formação da sombra, nós temos a penumbra, que é aquela sombra mais clarinha. Bom, e nós temos também a classificação quanto aos meios ópticos, né? Então, são 3 os meios no qual a luz consegue, em alguns casos, se propagar. Em alguns casos, não em todos, né? Então, os meios ópticos podem ser transparentes, translúcidos ou opacos, tá? Então, esses são os 3 meios. Translúcido, né, transparente, que é o primeiro que nós vamos ver agora, né? Então, o meio transparente.
são aqueles em que a luz consegue ser transmitida com pouca ou nenhuma perda de intensidade. Além disso, é possível enxergar com nitidez através deles. Por exemplo, vácuo, né? O ar, vidro,